Olá, olá, criaturas desse multiverso! Última live para falar dessa série, última live para falar de What If. Então, gente, já vamos chegando aqui. Quem tá assistindo essa live já gravada, já se prepara porque esse último episódio, assim, ó, promete muita coisa mesmo. Mas antes da gente começar, vale um lembrete de quem não me segue aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque durante todos os episódios de What If eu fiz lives semanais para falar sobre cada um dos episódios, para falar sobre todos os efeitos que a série pode ter no futuro do MCU. E agora a gente vai ter uma pausa, né, até a próxima grande série, mas lembrando que em breve vai ter Gavião Arqueiro, então provavelmente eu vou fazer live aqui. Já comenta aqui embaixo também se vocês querem que continue tendo live. Eu particularmente estou gostando muito, acho que é uma forma muito legal da gente interagir também, vocês participarem no chat. Toda vez que eu olho aqui pro ladinho eu tô vendo os comentários de vocês. E para a gente criar cada vez melhor essa comunidade. Então, muito obrigado para quem está participando aí toda semana vindo aqui assistir. Deixa um comentário, deixa uma curtida, tudo isso me ajuda demais e apoia demais o canal, que a gente está começando aqui, mas está começando muito bem. Eu estou muito feliz com todo mundo que está participando e tenho muito a agradecer a vocês. Mas deixa os agradecimentos para o final, né? E vamos falar sobre esse último episódio, porque ele foi um episódio fantástico no aspecto de história, de encerramento de ciclo. Existem vários defeitos na série, várias coisas assim que, pelo menos defeitos para mim, que influenciam bastante no decorrer da trama, no decorrer dos episódios, mas esse último episódio, de uma forma muito bacana, muito legal, conseguiu concluir tudo para uma primeira temporada, deixando um certo gancho, que a gente vai falar aqui também para uma próxima temporada, mas em si, o fechamento da primeira temporada foi muito bem. Então, assim, pontos para Marvel, acho que ela deu um primeiro passo muito bacana nas séries animadas, mas isso daqui, esses comentários sobre a série no geral, vão sair no vídeo de amanhã, de quinta-feira, depois do final de What If, para comentar a temporada como um todo e o que isso pode afetar para o futuro da Marvel. Mas pensando nesse nono episódio aqui, então. O nono episódio, ele começou de um jeito bem inusitado, na verdade, porque ele começa fazendo uma referência lá a Capitão América, o Soldado Invernal, lá de 2011. E o que eu acho mais interessante desse início de episódio foi que nos dois vídeos atrás, no episódio 7, depois no episódio 8, eu comecei a teorizar, comecei a falar quem seria o responsável ou a responsável por reunir esses seres, esses super-heróis de várias linhas temporais, de vários multiversos. E no último episódio, com o final do episódio 8, eu já tinha imaginado que o grande causador disso, o grande personagem que ia reunir todos esses personagens seria o Doutor Estranho, o Doutor Estranho Supremo, porque o Vigia vai lá pedir ajuda dele. Só que aí a gente é surpreendido porque, na verdade, quando a Peggy Carter ela tá lutando contra o Bartrock e ela olha assim, você tá vendo aquilo que eu tô vendo? E a gente olha assim, e eu pensando, é o Doutor Estranho, ou daqui a pouco pode ser até um portal abrindo, ela nem sabe o que era, mas era tipo um portal abrindo. Não, tava lá o Vigia enorme, lá chamando ela, recrutando, porque ela era uma super-heroína de destaque da linha do tempo dela. Então, eu achei assim muito inusitado, eu não imaginava que essa seria a quebra de juramento do Vigia, porque o episódio em si se chama, né? E se o Vigia quebrasse o seu juramento? E eu sempre pensei que até semana passada eu pensava que o juramento que ele tinha quebrado seria justamente libertar o Strange, porque o que ele tinha feito foi deixar o Strange aprisionado naquela realidade de bolso, né? Aquela pocket reality que ele chama. E só que eu achei que ele ia simplesmente libertar o Strange e isso seria a quebra do julgamento dele. Mas aí o que acontece não foi bem essa quebra, foi sim ele ir em cada uma das linhas temporais para recrutar esses heróis. Então, Capitã Carter foi recrutado, o Thor, aquele Thor, né, festeiro que a gente conheceu, que estava inclusive lutando contra as réplicas do Ultron. É,
Ele recrutou o T'Challa, recrutou o Killmonger, que a gente vai falar um pouquinho também. Ele recrutou a Gamora, que eu vou comentar também porque tem um detalhe muito importante do recrutamento da Gamora. E eu acho que é isso. Ah, e ele recrutou também a Viúva Negra, parece. Tem mais uma personagem. Enfim, tem outros personagens. Vocês veem na capa que eu botei todos os personagens ali que foram recrutados para essa batalha. Mas aí tem uma questão assim que eu acho bem importante da gente frisar, que a série ela foi pensada para ter 10 episódios. A gente está no 9º episódio, no último da temporada, mas no plano da Marvel, essa série teria 10 episódios. Então tem um episódio que foi removido do meio da trama. E o episódio que foi removido foi justamente o episódio da Gamora. O episódio que a gente ia entender por que a Gamora ganhou do Thanos, como ela ganhou, como é que ela conquistou a armadura, por que o Tony Stark estava com aquela armadura diferente, toda pintada, que a gente já sabe que aquela armadura acontece por quê? Porque o Tony Stark foi transportado para Sakaar. Lembra no Thor... Não, no Thor Ragnarok já estavam lá, mas no Vingadores Era de Ultron, quando no final o Hulk está controlando o Quinjet e ele some no oceano, ao invés do Hulk ser levado para Sakaar, quem é levado é o Tony Stark. E por isso que a armadura dele é aquele monstrão, né? Porque tem que ser uma armadura gladiadora e é uma armadura que está totalmente pintada. Se vocês olharem, os desenhos são muito parecidos com os desenhos que a gente vê em Sakaar. Então, a Gamora aparece no planeta Sakaar, recruta o Tony Stark. E aí, a gente não sabe, porque o episódio não foi divulgado, não foi, né, disponibilizado. Esse episódio, ele vai ir para a série de episódios da 2ª temporada. Já está garantida, a gente sabe que vai ter 2ª temporada. Não está confirmado, mas eu apostaria as minhas fichas que sim, em 2022 a gente vai ter a 2ª temporada da série. E nessa 2ª temporada vai ter, então, o porquê que a Gamora conseguiu a armadura, como é que ela venceu o Thanos e por que ela queria destruir as Joias do Infinito, né? Porque a gente vê que a missão dela naquele momento em que o Vigia vai recrutar ela é destruir as Joias do Infinito com aquele mecanismo de destruição das joias, né? E uma coisa que eu não falei em outros episódios, mas que nesse último episódio eu vou deixar a menção porque eu acho muito bom, é que todos os episódios que o Tony Stark aparece, todos, ou ele morre, ou ele é simplesmente ignorado. Isso assim virou meme na internet, de pensar que o Tony Stark ele foi o personagem, um dos mais importantes, né? Mas enfim, ele que encerrou o ciclo da saga do infinito. E agora a Marvel parece que assim, ó, tá dando um tapa na cara e dizendo assim, ó, chega, esquece o Tony Stark, esquece o Homem de Ferro, agora é outra coisa. Porque todos os episódios que ele apareceu, ele de alguma forma morreu ou foi assim jogado de lado, mas na cara, assim, como é o caso desse último episódio, que o Vigia olha pra ele e diz: "Não, não é contigo, tu não serve pra mim". Tipo assim, deixa muito claro, esquece o Tony Stark. Isso é muito engraçado, muito bom. E aí, a gente tem o recrutamento desses personagens que eu mencionei, que são levados então para uma realidade para conversar com o Vigia, e o Vigia realmente se torna esse líder. Eu, nas minhas apostas, estava achando que o Vigia não ia assumir todo esse protagonismo. Eu achei que ele ia, na verdade, só delegar essa função para o Doutor Estranho, mas não, ele realmente foi ali e foi, até pela semelhança, assim, ele foi o Nick Fury daquele grupo ali. Ele não atacou, não participou, mas ele que organizou tudo aquilo. Então, achei uma surpresa bem interessante desse último episódio. Não esperava mesmo, assim. E até achei estranho porque é aquela velha história, né? Cão que ladra não morde. Ele ficou naquela história de não posso interferir, não posso fazer aquilo. Eu inclusive reassisti todos os episódios para poder em seguida gravar o vídeo da finale da série e é muito interessante assim, como no primeiro episódio ele é só um vulto, a gente vê o universo e vê aquele vulto, aqueles olhos assim do Vigia. E agora nesse último não, ele chega e diz, eu preciso de vocês, vem cá, e vai coletando os personagens. Muito engraçado quando ele vai pegar o Thor, que ele com aquele mãozão dele pega o Thor e leva, né? Mas, enfim, ele tá ali, recruta,
dá a missão, né, cria uma estratégia com todos aqueles heróis. E aí o mais interessante é que o Doutor Estranho, eu já disse isso em vários vídeos, vou reiterar no vídeo sobre o What If, que o Doutor Estranho, ele é um dos personagens mais importantes dessa nova fase da Marvel, que vai lidar com o multiverso. E esse episódio serviu de novo para mostrar como ele é um ser super poderoso, porque considerando todos aqueles heróis contra o Ultron, que tinha as Joias do Infinito, eles simplesmente não... eles seriam destruídos assim, no estalar de dedos, como o Thanos fez. E o que o Doutor Estranho faz? Ele cria proteções, ele cria armaduras místicas para esses personagens, para esses outros heróis, para que eles tenham uma chance de entrar num embate contra o Ultron. Então, de novo, Doutor Estranho muito poderoso. Durante todo o episódio, ele foi um personagem extremamente poderoso na batalha. E, assim, em comparação com a arrogância do Thor, por exemplo, ele era poderoso, mas ele não desperdiçava as chances que ele tinha, né? O Thor não. Thor é o alívio cômico do episódio, né? Mas, enfim, muito interessante, muito bom. Outro ponto interessante, pensando em personagens, que nem eu falei agora desses daqui, Killmonger. Killmonger, desde o primeiro instante que ele foi recrutado, que ele foi tirado da realidade dele e foi levado para compor os Guardiões do Multiverso, estava na cara que ele ia trapacear, que ele ia, enfim, se voltar contra os seus colegas de equipe ali e ia querer, o poder ia subir a cabeça dele. Só que o mais legal é que o Vigia, ele é, como eu disse no primeiro vídeo e reitero, ele é um ser onisciente, onipresente, enfim. Ele sabe que o Killmonger faria aquilo, ele sabe que o Killmonger ele ia se rebelar, ia pegar o poder e o poder ia subir a cabeça dele. Mas o ponto é, o que ele precisava era justamente que o poder saísse do Ultron e ficasse naquele momento de conflito entre Visão, né, o Ultron, e Killmonger, e eles ficassem naquele embate ao ponto que finalmente eles conseguissem, o Doutor Estranho e o Vigia conseguissem trancar eles numa outra dimensão de bolso, né, que eles conseguissem manter esses dois seres confinados em algum lugar. Então, esse é o grande plot, é a grande questão para fazer com que essa história conseguisse se concluir. De novo, eu acho que foi uma conclusão excelente, porque até que nós chegássemos a esse ponto, até essa conclusão, foi um episódio que construiu muito bem esse conflito. Muitas vezes ele quebrava a nossa expectativa, porque quando finalmente eles conseguiram atingir o Ultron com o vírus, por exemplo, para desabilitar o Ultron, eu pensei, tá, é isso? E agora, o que eles vão fazer com as joias? O que vai acontecer? E não, aí tem o plot twist que é o Killmonger pegar, que a gente já esperava, mas até agora não tinha aparecido, então meio que eu tinha esquecido desse detalhe. Então, assim, eu acho que ele é um episódio que, em uma questão de roteiro, em construção de narrativa, ele é um dos melhores episódios que a gente tem na temporada, com certeza. Inclusive, ele consegue fechar muito bem a história. Mas aí, levando essa questão em conta, e aí pensando também sobre a questão dos personagens, né? São muitos personagens para dividir tela, só que eu acho que eles conseguiram dividir, e esse episódio provou uma das questões mais interessantes da série, esse episódio assim, conseguiu ilustrar isso bem, que é a série conseguiu, de uma forma estupenda, extrapolar as questões de efeitos, as questões de luta, coisas que a gente não conseguiria ver no live action, porque assim, se a gente fosse ver no live action, ia ser pura e simplesmente CGI, né? Efeito especial, tela azul, tela verde, e não seriam os atores fazendo. E a animação te dá essa liberdade de criar explosões, lutas assim de magnitudes absurdas, e tudo isso assim é um espetáculo visual.
Para mim, esse último episódio foi esse espetáculo de cores e espetáculo de sensações de conflito, assim, através das imagens. Isso eu achei fantástico, assim, e realmente é um destaque que eu dou para esse último episódio, porque ele tem uma pegada, um jeito, assim, muito, muito interessante mesmo de lidar com essa coisa do cartunesco, essa coisa dos quadrinhos, de criar realmente um super evento para concluir a história da primeira temporada. Então, para mim foi um evento apoteótico, foi algo muito, muito, muito bom mesmo. E por fim, observações assim que eu acho interessantes de fazer. O episódio é basicamente esse conflito, né? E eu também não quero falar muito aqui, porque se vocês olharem as outras playlists que eu vou deixar aqui também, de WandaVision, de Loki, o último episódio eu sempre uso para falar da série como um todo, para falar da temporada como um todo. Mas como eu tô fazendo aqui lives no dia mesmo que o episódio sai, achei bacana a gente conversar sobre o episódio e aí ter um vídeo dedicado para falar sobre a série como um todo. Uma coisa que surgiu bastante na internet foi a questão das joias do infinito. Porque lá no Loki falaram que as joias do infinito eram peso de papel em determinadas realidades e tudo. E aí tem muita gente achando que isso é um furo de roteiro, que na verdade eles ignoraram tudo que o Loki falou e, né, mudaram a história. Eu tenho dois pontos assim que eu acho interessantes de pensar, duas possibilidades de justificativa para isso e que para mim fazem muito sentido, tá? De verdade. Se vocês acham que não faz sentido, comenta aqui porque eu queria saber mais desses outros pontos de vista do pessoal que acha que realmente foi um furo. Porque pra mim, assim, quando eu assisti, num primeiro momento eu confesso que eu olhei assim e pensei, peraí, mas o Loki falou sobre a questão das joias e eles usam como peso de papel, vira uma piada logo no primeiro episódio. Só que assim, primeiro ponto, toda a AVT, né, TVA, AVT, toda a instituição, ela é uma instituição fictícia, ela é uma instituição criada pelo Kang, o Conquistador, ou aquele que permanece, para monitorar essas linhas do tempo e manter elas como ele sempre quis, como ele, enquanto podemos chamar de ditador do tempo, seja o que for, né? Mas ele, enquanto esse líder supremo das linhas temporais do multiverso, ele criou a AVT, na verdade, só para manter tudo ali em harmonia, né? Segundo os conceitos dele. Pode ser que ele mentiu, pode ser que ele mentiu e os funcionários da AVT, como eles estavam dentro daquela lavagem, naquela lavagem mental, né? Esqueci a palavra agora, mas é aquela lavagem cerebral e não estavam cientes do que estava acontecendo. Pode ser que ele tenha apagado o fato de que as joias do infinito são algo importante, são artefatos importantes. E aí os funcionários acreditaram. Pode ser que aquelas joias, inclusive, não sejam reais também, eles acreditem que seja porque faz tudo parte daquele circo armado que é a AVT. Ou a questão mais interessante da gente pensar é que as joias do infinito, por si só, elas precisam de uma conexão direta com o hospedeiro. Pensa o Thanos. O Thanos, ele usou as joias do infinito através da manopla, né? A gente tem, né, aquela coisa, pode entrar no filme e ver que tem um momento que o Thanos pega a joia do poder e dá um soco na Capitã Marvel, beleza, né? Isso acontece no filme mesmo. Mas, em geral, eles precisam de uma conexão, como se fosse assim, um encaixe, né, um conector para conseguir utilizar o poder. Isso acontece com o Visão, com a joia da mente na testa dele, a joia é conectada, é inserida nele. A manopla do infinito insere as joias nos seus encaixes ali. O Ultron, nesse episódio, ele encaixa naquela armadura. Aquela armadura tem um design específico para abrigar as joias. Então, é como se as joias precisassem de um catalisador. Elas são como se fossem... catalisador não, elas precisam de um meio de transporte. Elas têm ali um encaixe, né?
Hoje tá me fugindo as palavras. Mas ela tem ali um ambiente para conectar elas, como se elas fossem as fontes de energia, e a partir dessas fontes de energia, tu poderia usar o poder da joia. Essa é a impressão que eu tenho. É isso. Tanto é que, por exemplo, no Guardiões da Galáxia, o Peter Quill pega a joia do poder e eles quase explodem, né? Quase todos eles são destruídos. O que faz com que eles consigam segurar é o fato do Peter Quill não ser exatamente um ser humano, e sim um ser humano com um celestial, né? Com uma criatura como ego. Inclusive no Guardiões da Galáxia, o próprio Ronan, o acusador, ele coloca a joia do poder no martelo dele. Ele não utiliza a joia do poder por utilizar. Então, assim, faz sentido. Isso é uma coisa também com precedência nos quadrinhos. A gente precisa de um mecanismo, tudo isso para dizer que precisa de um mecanismo para usar a joia. A joia por si só, tu pega ela, ela vai ser como se fosse uma pilha. Imagina que a joia é uma pilha, uma bateria, só que ela precisa estar encaixada em algum dispositivo para poder ser utilizada, para poder funcionar como uma ignição de alguma coisa. É muita loucura? É! Mas assim, continua com uma linha de raciocínio, permanece com uma certa coerência pensando na história. E a gente sempre lembra que a coerência no multiverso é algo muito difícil de manter. Muito difícil, porque a gente tá falando de multiverso, então assim, já é uma coisa que é bastante abstrata. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico como é que é o multiverso, vou deixar aqui também na descrição para que vocês assistam, mas é uma coisa muito louca. Mas eu acho que faz sentido, tá? Eu não acho que é um furo de roteiro, acho que tem precedente, claro, não tá óbvio o precedente, mas é isso que é o bacana, é a gente discutir e tentar entender uns aos outros. E no mais, eu acredito que o episódio, ele é pra isso. Cena pós-crédito, tá? Que tem gente aí fazendo thumbnail aí, né, clickbait, falando da cena pós-crédito. Eu acho a cena pós-créditos, assim, show, legal. Não acho que é uma grande coisa, assim. É uma cena pós-créditos fofa, assim, emocionante por pensar que a Peggy Carter vai ter uma chance com o Steve Rogers, mas eu não acho que, assim, seja todo esse clickbait que a galera tá fazendo na internet para falar sobre essa conexão com a segunda temporada. Eu acho que, assim, ok, a gente sabe que tem segunda temporada, provavelmente talvez o Steve Rogers vai voltar com a Capitã Carter. Capitã Carter é uma personagem muito boa e, assim, ela, né, não é à toa que ela tá em destaque. Ela vai ser usada, ela vai estar na segunda temporada. Com certeza ela vai ser usada para outros projetos da Marvel. Eu julgaria, tem gente falando que ela vai aparecer em outros filmes em live action. Pode ser que sim. Não acho que seja assim tão óbvio. Eu acho que a Marvel vai ver a repercussão da série agora nos próximos meses. Mas com certeza ela vai aparecer de novo em animação, porque ela é uma personagem muito querida e muito carismática. Então acho que a Marvel não ia jogar fora uma personagem como ela. Mas é isso, eu acho que a cena pós-crédito não agrega nada, assim, não traz uma grande modificação, enfim. Acho que é só, ok, bonitinho, fofo, mas é isso aí. E aí, o que vocês acharam desse finale? Como eu disse, amanhã vai ter um vídeo dedicado, para quem está assistindo ao vivo, vai ter um vídeo dedicado amanhã para falar sobre a série como um todo, então espero que vocês venham assistir. Vou deixar ele também, depois que ele sair, vou botar ele no final dessa live aqui para quem está assistindo gravada poder já maratonar. Lembrando que tem toda a playlist para falar sobre o What If, todos os episódios a gente fez live aqui. E eu tô muito grato, eu de novo assim reitero o que eu falei lá no início, eu agradeço vocês demais que participaram e que, enfim, mandaram mensagens, mandaram mesmo nas redes sociais, assim, participaram, porque isso é muito bacana. Eu acho que é um modelo legal que eu vou adotar para outras séries, mas também gosto de ouvir a opinião de vocês. Então, se vocês acham que faz sentido a gente manter essa ligação, essa conexão aqui, esse bate-papo, comentem aqui embaixo pra gente manter. Tem Gavião Arqueiro no final de novembro, então a gente vai ter uma pausa. Semana que vem não vai ter live,
Talvez eu volte na outra semana se eu tiver assim, vou fazer uma live pra, sei lá, falar das novidades do Disney Plus, falar um pouco sobre outras coisas, porque as lives ficaram só sobre o What If, né? Mas vou avisar vocês, vou aparecer aqui, né? Enfim, eu sempre lembro que é bom ativar o sininho e botar na opção todas as notificações, porque senão o YouTube ele seleciona muito aleatoriamente. Tem gente que recebe notificação tipo um dia depois, então ativem o sininho para todas as notificações para receber notificação no aplicativo, receber e-mail, para sempre lembrar das lives aqui. Mas, de novo, fico muito grato pelo apoio de vocês, pela participação. Sigam aqui no canal, tem conteúdo todo dia para falar sobre Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, tudo envolvendo o Disney Plus. Tem coisa até do National Geographic, então, assim, esse canal aqui é desse amante dessa cultura pop, das propriedades da Disney, né? No canal aqui eu falo sobre todos os lançamentos e vídeos e filmes dispostos lá no Disney Plus, então agradeço demais vocês, o apoio de vocês, e lembro que, né, o like de vocês aqui não custa nada, mas me ajuda pra caramba, me ajuda demais, então eu fico muito grato, e até a próxima live, até a próxima produção aqui, a gente vai ter vídeo amanhã, lembrando, então vejo vocês amanhã, e a gente se vê na próxima, então muito obrigado e tchau, tchau, gente!